noite, igreja. Irmãos, hoje é o primeiro dia da semana. Os judeus guardavam o sábado, santificavam o sábado, descansavam no sábado. O sábado, então, era uma lei para todos os povos que pertenciam à nação judaica. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e os cristãos primitivos chamaram aquele dia de Dia do Senhor. O Dia do Senhor é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida. Então, desde aquele momento histórico até os nossos dias, o domingo, o primeiro dia da semana, é conhecido como o Dia do Senhor, e é o tempo que nós temos para dedicarmos para o engrandecimento do nome do nosso Deus. Mas não é apenas um dia de descanso dos nossos afazeres, não é apenas um dia de recesso. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor é um dia de serviço sagrado, um dia litúrgico. E liturgia significa expressão de trabalho. E no Salmo 100, versículo 2, o salmista nos convida a servir ao Senhor com alegria. Eu lembro quando eu era criança, trabalhava com meu pai na construção, e tinha lá um dos pedreiros, e um dia ele disse: "Você foi na igreja ontem?" Eu respondi que havia ido. "Sim, eu fui." "E aí, você foi?" "Pai, eu vou todo domingo. Ou eu vou de manhã, ou eu vou à noite. Se eu vou na missa de manhã, então à noite eu não vou. Mas quando não dá para ir de manhã, eu tenho que ir na missa à noite." Ele falou assim: "Olha, a semana que eu não vou na missa, dá tudo errado para mim." Aí eu levo. O outro pedreiro estava ali, eu falei assim: "Engraçado, para mim também. Eu tenho que ir na missa para poder dar tudo certo." E aí, então, irmãos, ali houve um consenso, no meio da construção, de que é preciso ir na igreja para poder ter uma semana de bênção. E quem não vai na igreja não tem uma semana de bênção, não consegue ter. Mas aí eles começaram a falar que tinha missa que era muito enrolada, eles cansavam e davam vontade de ir embora no meio da missa, mas eles não iam. Eles ficavam até o final porque precisavam ter uma semana abençoada. E um falava com o outro: "Olha, eu não, tem hora que eu não aguento." Aí tinha lá o Lazinho disse: "Eu só fui na igreja para ser batizado, fui para casar, nunca mais fui. Não preciso ir na igreja." Aí alguém falou: "Mas por isso você tem tanto problema na vida." Aí deu um brigão lá que não valeu a pena. Mas, irmãos, o salmista diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: "Vamos à casa do Senhor." A casa do Senhor é lugar de bênção, lugar de oração, lugar de comunhão, de reunião. Então nós estamos aqui, reunidos. O número não é grande, mas são aqueles que o Senhor colocou aqui, e eu quero convidar você, nesse momento, a servir ao Senhor com alegria. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos dar minha irmã Celina, leve a Deus nessa oração, pedindo ao Pai que venha ao nosso encontro, fazendo dessa noite
Querido, nós te damos graça pela oportunidade de estar na tua casa nesse momento. Iniciando a Deus esse mês de maio, essa semana aqui na tua presença. Somos muito gratos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem concedido a nós, pela saúde, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor ouvia as nossas orações, já atendeu o amor da sua igreja. Por isso, Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem no meio do nome, que o Senhor se faz presente. Amém. Nós, Pai, sabemos que tu estás aqui conosco para ouvir as nossas orações nesse dia, para receber os louvores que serão direcionados a ti, para falar conosco através da tua palavra. Nós somos muito gratos por tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento, é do Senhor que vem o nosso socorro, e que o Senhor venha abençoar o culto dessa noite. O Senhor venha derramar sobre nós as tuas infinitas bênçãos, e que a gente possa ter realmente uma semana na tua presença. O Senhor esteja à frente, Pai, tirando todos os obstáculos, toda a situação difícil que precisa da tua intervenção. O Senhor já esteja entrando com a tua providência, restaurando a saúde daqueles que precisam ser restaurados, prosperando, Deus, o caminho, a vida dos teus servos, abençoando, Deus, de uma forma muito especial a vida de cada um. E que
E é muito bonita essa música, porque quando nós pedimos chuva de Deus, quando a gente fala, faz chover, Senhor, sobre a nossa vida, é que nós queremos as bênçãos dele. As bênçãos dele para cada um de nós. E quando a gente fala de chuva, é porque a chuva renova, porque a água limpa, a água tira essa poeira, a água tira todo o caos. E quando nós pedimos de chuva de Deus para as nossas vidas, é para que a terra seca vá embora, que tudo possa florescer de novo. Amém?
Senhor possa trazer honra, a tua bênção possa tirar todo o caos, toda ansiedade, toda angústia. As tuas bênçãos, Senhor, possam trazer, Deus, a salvação do Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos e cantamos crendo que o Senhor ouviu cada vez aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser assim. Irmãos, um recadinho aqui antes da nossa palavra do dízimo. A Celina colocou aí no grupo da igreja, né, sobre o nosso encontro das famílias lá no rancho, é isso ali, lá né, no dia 17, certo? Dia 17. Dia 17 vai ser um domingo, é isso? A partir de que hora, Celina? A partir das 12 horas, certo? A partir das 12 horas, lá no Rancho da Celina, perto do. Tá certo, tá certo. Então, comemoração do aniversário do Dr. Walter e também do Dia das Mães, que vai ser domingo que vem, que é o segundo domingo, né? Mas a gente vai comemorar lá no terceiro domingo, dia 17, lá no Rancho da Celina. A Celina colocou um valor aí para a gente ajudar, confirmando a nossa presença também, é mais importante ainda, né? O valor de R$20, é isso? Ok. Ela passou o Pix ali no grupo da igreja e pediu que os irmãos fossem confirmando. Quem não conhece ainda o espaço lá que nós temos lá na família, o espaço é muito bom, é gostoso demais lá. Eu já fui mostrar todos os vezes. Então, é uma oportunidade que os irmãos não podem perder. Encontro de famílias, comemorando o aniversário do Zé Walter também. E o bebê das mães. É verdade. O que vai acontecer lá é o churrasco, né? Que é. A gente já está sentindo o cheiro só dela falar. Imagina assim, né? Antes de chegar o dia. Vai ser bom demais, gente. É muito bom mesmo. Vamos confirmar nossa presença. Vamos colaborar então com esses R$20 também. Não custa nada para ninguém, né? E vai ser um dia muito especial, muito agradável e muito abençoado também. Amém? Muito bom. Irmãos, Lucas capítulo 8, eu quero ler 3 versículos aqui apenas, de 1 a 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Momento que nós fazemos uma pequena reflexão sobre dízimos e ofertas, e esse texto me chamou a atenção. Olha só o que diz aqui, ó. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bom, olha que coisa linda esse texto aqui, né? Essas mulheres, que o evangelista Lucas dá o nome de algumas, mas ele diz que tinham muitas outras ainda, além dessas que ele citou nominalmente. Essas mulheres não faziam parte do colégio apostólico, não foram chamadas por Jesus, não foram nomeadas por Jesus para nada. Na verdade, ninguém pediu nada para elas, né? Poderia se dizer que elas foram lá de alegre, estavam lá de alegre, porque ninguém escolheu para nada lá. Elas não eram chamadas, não foram nomeadas para nada e nem foram convidadas, na verdade.
Mas o texto diz que elas acompanhavam a Jesus e os apóstolos, e grupinho fechado, né, de Jesus e os 12. O texto diz que elas acompanhavam e elas prestavam assistência a eles, aos 12, né, com os seus bens. Irmãos, sem ter pedido nada a elas. Ninguém pediu nada. Tá? Ninguém chamou elas para nada, ninguém nomeou elas para nada, não faziam parte do colégio apostólico, mas elas estavam ali e davam assistência pura e simplesmente por gratidão. Gratidão. É o que o texto diz aqui. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Essas mulheres tinham recebido algo de Jesus. E agora, a forma delas mostrarem a gratidão que elas tinham era acompanhar e dar assistência com os bens que elas tinham. É lindo isso, não é? Simplesmente gratidão. Apenas isso. Gratidão pelo que elas tinham recebido de Jesus. Enfrentavam as dificuldades da caminhada, viajando para lá e para cá, deixavam os afazeres de casa, mas elas estavam juntos, acompanhando eles, prestando assistência, prestando auxílio, tudo que eles necessitavam, tudo que eles precisavam, com os bens que elas tinham, sem pedir nada, apenas porque elas tinham gratidão no coração. Que isso possa mover o nosso coração quando nós nos aproximamos do altar de Deus. Temos recebido tanto de Deus, tanto, mas tanto mesmo, muito, recebemos muito do Senhor. Então, o que deve nos mover a nos chegar diante do altar de Deus, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com os nossos bens? Que seja a gratidão que nós tenhamos por Ele, gratidão que nós temos para tudo aquilo que Deus tem nos dado. Amém? No momento que você pode fazer isso agora, consagração. Consagre o seu coração no altar de Deus, demonstre a sua gratidão e traga aqui diante do altar de Deus o seu dízimo e a sua oferta. Mesmo assentado, vamos orar. Davi vai ficar aqui. Depois da oração, você pode sair do seu lugar e consagrar aqui no altar de Deus com aquilo que você trouxe para Ele. Deus amado, nós te agradecemos pelo exemplo dessas mulheres, dessas irmãs antepassadas, que com os seus bens prestavam assistência ao Senhor Jesus, aos discípulos dele, simplesmente movidas por um espírito de gratidão. Ó Deus, nada foi pedido a elas, elas não foram chamadas para fazer nada, mas o faziam e participavam porque queriam, porque tinham gratidão no coração. Oh Deus, como isso é gostoso de encontrar no coração das pessoas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor também procura hoje corações gratos diante de Ti. Que o Senhor procura no nosso meio aqueles que reconhecem que têm recebido muito do Senhor. Deus, a Tua mão está estendida para nós todos os dias, a cada minuto do dia. Temos recebido livramentos, temos recebido sustento, temos recebido saúde, alegria no nosso coração, uma casa, uma família, uma igreja que nos acolhe. Ó Deus, que tudo isso seja motivo de gratidão para nós, motivo de olharmos para o Senhor e colocarmos diante de Ti aquilo que o Senhor tem nos dado, uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que recebemos da Tua mão. Faz isso hoje conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sair do seu lugar e colocar então no altar de Deus o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Chama as crianças aqui agora. Não senta no meu, pode vir. Senta na frente. Nós vamos orar pela vida das nossas crianças. O pastor da vida está aí. Ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Vamos orar aqui. Tem mais? Quer mais crianças? Vamos. Isso, gente.
Fique de pé, vamos orar. Estenda as mãos aqui para essas crianças, amadas do Senhor, amadas pela nossa igreja. Que Deus abençoe, né, a vida delas e abençoe também a nós. Né? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós vamos passar aqui para ouvir a Tua voz, o recado da Tua parte para nós. Deus, nós queremos que o Senhor encontre nossos corações abertos agora, mente aberta, Senhor, para que a Tua palavra faça sentido, faça transformação na nossa vida, que nós recebamos, ó Deus, a Tua palavra com o nosso coração ávido por transformação. Ó Deus, instrui cada um de nós nessa noite, usa o Teu servo, o pastor Davi, para falar conosco. Deus, nós abençoamos também essas crianças que estão aqui. Deus, que o Senhor cuide delas, que o Senhor abençoe a vida delas, fortaleça e sustente, ó Deus, com o Teu poder e graça. Abençoa os professores que vão ficar com eles, que elas também sejam agraciadas por Ti, recebam a direção do Espírito Santo do Senhor para ministrar a elas, para ensinar a elas. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir. Amém, irmãos. Antes da gente começar, oficialmente, eu vou pedir para o Ricardo publicar uma imagem que eu mandei para ele. Vou fazer uma propaganda aqui para os irmãos, tá? Vem aqui. Aí, que legal. Olha só, irmãos. Vou trazer uma bênção aqui para vocês, tá? Pastor Zé Walter, meu pai. Eu falo Pastor Zé Walter, mas é meu pai. Meu pai escreveu o primeiro livro dele, oficial. A gente já teve várias ideias, mas ele escreveu o primeiro livro, que hoje está em formato digital, chamado de Alimento para Sua Alma. Olha que legal, o pastor Paulo já comprou, tá? E a ideia desse livro, irmãos, eles são mensagens para o mês de maio, no valor de R$19,90. Ele está em formato digital e ele está sendo vendido, porque eu vou observando no Nordeste e no Rio de Janeiro, que é onde nós temos bastante alunos. E a ideia de escrever, não de escrever, de fazer o livro, aliás, de escrever também, é porque nós estamos montando a sala dos adolescentes. Toda a renda do livro vai ser destinada para a sala dos adolescentes. Nós já vendemos, nós estamos divulgando já tem mais ou menos uma semana na internet, é a nossa forma de contribuir. Então, se você quiser adquirir depois, a gente vai colocar no grupo da igreja, você pode chamar o pastor Walter. Ele é com esse intuito, tá? Acelerar a construção da sala dos adolescentes, que hoje estão aqui na cozinha, mas a gente quer criar o espaço deles e também reformar o espaço das crianças, né? Tirar aquela divisória e fazer algo bem mais bonito. Aliás, trabalho de evangelização também, pode dar de isso, você pode presentear alguém, tá, pessoal? Porque são mensagens muito profundas, não são longas, são curtas, a pessoa pode acordar de manhã, tem certeza que ela vai ler ali e vai ser muito abençoada. Amém, irmãos? Ó, livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vou pedir aí me ajuda. Versículo 23. E aí eu vou ler ali. Quase não enxergando mais. Olha só.
Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir para que seja o Espírito de Deus que venha a falar conosco nessa noite. Senhor, que tudo que nós fizermos aqui, que tudo que nós falarmos, não seja nada do meu coração, mas seja do Senhor, Pai. Que a Tua palavra possa trazer transformação para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sexta-feira foi feriado, e nós comemoramos o Dia do Trabalhador, 1º de maio. E, por ironia do destino, eu trabalhei à noite nesse dia, né? Durante o dia eu estava ali com a Manu, e à noite eu trabalhei. Mas foi uma bênção muito grande. Foi muito interessante, irmãos, porque eu fui dar uma aula e eu tinha ali no grupo de alunos, a gente estava com mais de 1000 alunos nessa sexta-feira. Dentro da plataforma que eu uso, ela estava cheia. Ela bate ali 98 pessoas. Estava sendo transmitida pelo Zoom. E cada um ali começou a colocar a sua opinião acerca do trabalho no Brasil. E aí virou uma mistureba de assunto. Eu não tinha nem começado a aula ainda, estava lá, uma confusão. Eu converso com as pessoas aqui, na nossa cidade, no nosso estado, cada um tem uma opinião acerca do trabalho. Eu converso com meus parentes em Minas, eles têm outra. Convivo hoje, um presente de Deus, com pessoas que vêm lá do Nordeste, tem outra opinião ainda. O nosso país é muito grande, então cada um tem uma opinião, mas de uma coisa não dá para negar. No fim, por um lado, chega até a ser caótico quando a gente pensa em trabalho. O meu trabalho, além de dar aula, é escutar as dificuldades das pessoas e ajudá-las a encontrar um sentido em tudo que fazem. E uma das maiores reclamações que eu escuto é ter que trabalhar. O quanto de pessoas que no domingo à tarde vivem angustiadas porque na segunda eu tenho que estar 7 horas no meu trabalho, é enorme. Chega a ser chato, cansativo. Aí eu escuto: eu não aguento mais meu patrão, eu não aguento mais a minha rotina, eu não aguento ter que bater metas, o meu salário é muito pouco, é muito pequeno. Escuto um outro lado também: como eu queria um trabalho, já estou desempregado há não sei quanto tempo, não consigo um lugar para trabalhar. E eu escuto um monte de coisa acerca desse assunto. E aí eu posso dizer para vocês que, se eu for fazer uma análise, na verdade a gente vive no caos. Não estamos vivendo no caos, a gente vive há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, desde que trabalho é trabalho, é tudo um caos, é tudo complicado. Na época aliás, desde que Adão saiu do jardim, parece que o trabalho virou um problema. Fica até pesado: do trabalho de tuas mãos comerás. Amém. Aí a gente vem para o texto de Paulo, que não foi escrito exclusivamente para trabalho. Paulo escreveu para a igreja de Colossos, que vivia um problemão. Naquela igreja, eles enfrentavam sérios problemas de falsas doutrinas, algumas filosofias que eram místicas, uma religiosidade confusa, um caos, culto a anjos e não mais a Deus, um legalismo, algumas ideias que fugiam daquilo que
Paulo queria. Paulo, quando escreve a carta aos Colossos, ele está dizendo que Cristo é suficiente para tudo. A igreja vivia uma confusão, e Paulo escreve que Cristo é suficiente e deve ser o centro de tudo. A carta de Paulo aos Colossenses é sobre Cristo. E quando a gente olha para esse versículo em específico, e olha para o dia do trabalhador, é muito lindo o que acontece aqui. O que acontece, irmãos? Olha só. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não como para os homens. Paulo começa a dizer uma realidade que não era vivida e que perdeu o sentido também hoje. Paulo está fazendo o quê? De uma maneira muito profunda. Paulo está espiritualizando o cotidiano. Como, Davi? Paulo está dizendo um problema que existia desde lá de trás, que precisa parar de querer separar o que é sagrado de coisas da minha vida que não são. Paulo está espiritualizando tudo. Tudo quanto eu faço na minha vida, ela tem que ser como se fosse para o Senhor. E isso é espiritualizar, não de uma forma radical. Porque o ser humano tem essa mania. Um dia eu estava aqui em cima. E aí eu estava com o violão. E aí eu comecei a tocar uma música do Milton Nascimento. Muito linda. Amigo é coisa para se guardar. Alguém disse assim para mim: ô Davi, não toca isso não. Por quê? Porque você está no altar de Deus. Ah, então se eu descer um degrau eu posso tocar? Aí a pessoa da risada falou: aí pode, né? Isso é fazer uma separação que não existe mais. Jesus Cristo rasgou um véu para que não existisse mais isso. Aliás, eu disse para a pessoa: olha só, essa música é tão linda. Eu já vi gente subir para cantar músicas até de vingança. Deus vai erguer você e vai estar todo mundo lá embaixo te aplaudindo. Melô da vingança. Falei para aquela pessoa: a gente já subiu várias vezes aqui, já falando mal dos outros. Não é muito pior? Devia descer. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo quanto nós fizermos, vamos parar de separar as coisas. Convidei um amigo meu uma vez para vir na igreja. Falei: vamos na igreja? Davi, eu morro de vontade de ir, só que eu esqueço. No domingo eu bebo uma cerveja. E eu disse para ele: qual é o problema? Às vezes eu passo aqui no domingo, eu te encontro, você está bem. Ah não, dia de ir na igreja eu não posso beber uma cerveja. Isso é uma lata só. Você bebe uma cerveja, você vai falar com a tua família. Você bebe uma cerveja, você vai na pizzaria, você vai em todo lugar. Por que na igreja você não pode ir? Ah, porque é um lugar santo. E aí começa a virar tudo uma bagunça na nossa vida. Mas também Paulo não está espiritualizando de uma forma radical, porque tem gente também que quer fazer isso de uma forma bem radical. Quando eu tinha 9 anos, eu fui dormir na casa de um amigo. A família tinha acabado de chegar na igreja, a gente era ali da Moriá. A família chegou da igreja, eles tinham um filho da minha idade. Davi, por favor, dorme um dia lá em casa. Falei: claro. E quem me conhece sabe tanto que eu gosto de Coca-Cola. Acho que desde a primeira vez que eu tomei Coca-Cola, eu amo Coca-Cola. E aí, irmãos, eles falaram assim para mim: Davi, hoje, sabe o presbítero? Tá, eu falei: sei, o nome é abençoado. Ele vai vir jantar aqui hoje. Ah, que legal, eu gosto dele. Davi, ele ensinou uma coisa pra gente. Você já viu que na Coca-Cola está escrito alô diabo? Falei: não, eu só leio Coca-Cola, que eu leio
No sentido correto. Nunca li de trás para frente. Eu já sabia, né? Falei, mas não tem problema, o que tem lá? É que eles vão vir jantar aqui. Você se importa de tomar Pepsi ao invés de Coca? A gente não vai comprar Coca-Cola. Eles ensinaram para a gente. Eu falei, não, jamais. Tomo Guaraná, tomo água, tomo o que tiver. Não se preocupa. O presbítero chegou com a esposa dele com 2 garrafas de Coca-Cola. E aí eles não sabiam onde enfiar a cara comigo também. Aí não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está trazendo essa espiritualidade radical, que aliás não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo. Tanto de gente, enxerga o diabo na Coca-Cola, enxerga o diabo nas músicas. Tinha uma época que falavam para mim assim: Davi, não escuta diante do trono de trás para frente, porque você vai ouvir o diabo falando lá. E eu falei assim, eu nem sabia que dava para tocar de trás para frente. O CD foi feito para ir no sentido certo. Se você ouvir no sentido certo, vai dar tudo certo, não vai precisar ouvir o diabo de maneira nenhuma. Então Paulo também não está indo para essa espiritualidade radical. O que Paulo está dizendo, ele está trazendo uma questão muito importante, porque na época, e aliás, isso começou a acontecer muito na época do feudalismo, quando a igreja católica começou a dominar, ainda existia certo tipo de escravidão, existiam os servos. Quando você começa a ler sobre a história da moral e da ética, você vai perceber que a igreja tinha uma pregação de que o indivíduo tinha que trabalhar, produzir como se fosse para o Senhor. E Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que você precisa viver uma vida como se tudo que você fizesse fosse para o Senhor, uma vida de santidade, uma vida onde Cristo faz sentido para você. Então eu tenho que produzir mais? Não é isso que Paulo está dizendo. Davi, então se o meu patrão me obrigar a fazer hora extra e não pagar depois, eu tenho que fazer? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: faça com amor, porque você está fazendo para Jesus. Jesus já deixou um exemplo. Vá trabalhar, não porque você tem que ter o teu dinheiro no fim do mês, porque Deus te sustenta. Deus já sustentou a gente em casa sem trabalho nenhum. Não tinha dinheiro. Tinha época que a gente estava trabalhando e não via dinheiro nenhum também. O teu sustento vem de Deus. O que Paulo está dizendo, em primeiro lugar, trabalhe por um propósito de Deus. Há um propósito de Deus no teu trabalho, no trabalho do Nelson, da Celina, da Silvana, do Bruno. O trabalho passa a deixar de ser cansativo mentalmente quando eu passo a analisar isso, quando eu passo a olhar por esse ponto. Porque entra um segundo ponto. Paulo está dizendo o seguinte: faça para o Senhor, não para os homens, porque fazer para os homens, irmãos, é horrível, é cansativo demais. Já tem aí, acho que umas 2, 3 semanas, eu estava sentado com o Júlio e Casselma aqui na igreja, num sábado à noite. A gente estava fazendo a programação dos adolescentes, e eu disse assim para o Júlio: nossa, Júlio, é horrível quando eu tenho que fazer tal coisa, porque eu não sei qual vai ser a reação das pessoas. E o Júlio disse: para de esperar a reação das pessoas, você vai morrer. Na hora que todo mundo vai dormir, ninguém está preocupado com a tua vida. Aliás, ninguém está te ajudando em nada. Para de se preocupar com a opinião dos outros. E Paulo está dizendo isso: faça para o Senhor, porque fazer para os homens, você vai esperar ganhar uma validação, você vai esperar ganhar um olhar que você não vai ter, você vai sair frustrado. Será que estão gostando do meu trabalho? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ganhar um aumento? E muita gente se angustia e sofre. Por quê? Porque entra em competições e disputa com os outros para ver se o meu cliente está olhando para mim. Aí eu tenho que ficar produzindo hoje em dia na internet, tenho que ficar vendendo. Estou preocupado se os meus pacientes estão gostando do meu atendimento, se os alunos gostam das minhas aulas, e aí eu não vivo mais, porque eu estou esperando o olhar do outro. E Paulo está dizendo: faça para o Senhor, coloque
Senhor. Não espera recompensa que vem de homem nenhum, porque esperar com isso vai trazer dor, vai trazer frustração, vai trazer angústia para você. Eu lembro que eu estava conversando com um pastor que foi até a clínica. Aí ele disse para mim: Davi, eu estou com um problema muito sério. E eu disse: qual o problema? Então, um casal novo que chegou na igreja. Nossa, que casal abençoado. Eles estão gostando, eles estão ajudando bastante. E aí eles querem ser membros da igreja. Falei: que legal, que bom. Ah, não, mas eu vou ter problema na igreja. Por quê? Porque eles são casados só no civil, não casados dentro da igreja. Falei: qual o problema? Não, a igreja só aceita quem fez o casamento na igreja. Se chega algum casal católico lá, a gente pede a certidão da igreja católica, o documento. E se é de alguma igreja evangélica, a gente pede um documento também. E eu pedi, eles disseram que não tinha. E agora eu não sei o que eu faço. Aí eu disse para eles: você vai perder o casal. Mas as pessoas, Davi, vão ficar revoltadas comigo. E eu disse para ele: a igreja é das pessoas ou a igreja é de Deus? Para de fazer com as pessoas, faz para Deus. O casal nunca entrou numa igreja, pela primeira vez estão entrando numa igreja. Olha que bênção. Faz para Deus. E por fim, Paulo diz o seguinte: olha, fazei de todo o coração. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, irmãos, de todo o coração é de toda a alma, é no mais profundo da tua alma, é uma entrega, é uma vivência diária, é se aprofundar naquilo que Deus tem para a gente. Não é ser crente no domingo à noite ou dentro da igreja. Não é ser crente por um ritual que a gente tem que fazer, tem que orar todo dia à noite, tem que orar todo dia de manhã, tem que ler 10 versículos por dia. Não, é viver Jesus Cristo de todo o coração. Quando eu vivo de todo o coração, Jesus Cristo traz sentido para a gente. O domingo à noite, olha, meu pai falou uma coisa que é verdade, né? Quando eu não venho na igreja no domingo à noite, faz tempo que eu não falo no domingo. Mas quando eu não venho, não é que a minha semana está errada. Pode dar certo, pode dar errado. Eu venho na igreja e dá errado também. Dá errado porque eu acabo me extrapolando, quero fazer as coisas para os homens, não quero fazer para Deus. Aí dá errado, eu vim na igreja ou não. Mas o domingo fica vazio, fica muito vazio. E olha só, aí eu fico pensando, irmãos, quando os pacientes vêm falar comigo, como que o domingo é difícil. Porque quando a gente faz de todo o coração para Deus, eu tenho um sentido no que eu estou fazendo. Quando eu não faço, não tem sentido. Aí fica cansativo, aí fica exaustivo, aí o patrão é chato, a semana é ruim, o final de semana é uma ilusão, porque eu trabalho sábado até 6 horas da tarde, aí passa voando, domingo, e fico à espera do fim do ano para poder descansar 2 semanas, e nada tem sentido. Paulo está dizendo o seguinte: faça de todo o coração. Não é ser espiritualizado, radical, fanático. Não, é uma vida que se entrega para Jesus. E quando se entrega para Jesus, ela ganha sentido. Aí o trabalho ganha sentido, mas não só o trabalho, a vida ganha sentido. O que eu quero estudar, os relacionamentos que eu quero ter, as amizades que eu quero ter, tudo passa a ganhar sentido. Se o nosso coração está voltado para Jesus,
está voltado para o Senhor. Que o nosso trabalho seja feito dentro de uma vida com Jesus. Só Ele traz sentido. E só nele a gente enxerga o quanto o nosso trabalho é especial. E embora muitas vezes exaustivos, embora muitas vezes não visto pelos homens, nós temos um Deus que nos assiste, um Deus que nos vê e que nos abençoa. Amém, irmãos? Eu vou chamar o pastor de volta aqui. Nós vamos orar pelo nosso trabalho, pela nossa segunda-feira, pela nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelo sustento que temos do Senhor, pelo talento colocado em nossas mãos, que nos faz trabalhar. E não só, Deus, ter o sustento da nossa casa, mas também ajudar vidas e também contribuir para o sustento da tua casa. Nós nos alegramos, Deus, em nome de Jesus, nos alegramos por essa bênção. E eu quero, nesse momento, Pai, te agradecer pelo trabalho de cada um aqui. Amém. Quero louvar o teu nome, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada dia de trabalho, nos livrando de acidentes, Pai, de incidentes, protegendo, Pai, a nossa alma, protegendo, Pai, a nossa estrutura e protegendo também o nosso corpo, Pai, para que esteja livre de acidentes, de machucadura, de tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa vida. Eu quero abençoar cada família que está aqui, uma bênção do Senhor. Eu quero pedir também uma semana de prosperidade, Deus, para cada vida. Senhor, se houver problemas aqui que precisam ser resolvidos, problemas antigos, situações que estão se arrastando e que muitas vezes deixam teu povo, deixam teus filhos entristecidos. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que essa semana seja de bênção, que essa semana seja de estruturação, Deus, que esse tempo seja de alegria e seja, Deus, de conforto. Deus, em nome de Jesus, visita cada família e visita também aqueles que estão viajando, aqueles que estão, Pai, pegando pista nesse momento. Deus, põe entre os anjos ao redor para que nada aconteça, para que nenhum acidente aconteça. Aqueles, ó Deus, que não puderem estar aqui conosco contigo, que no próximo domingo, Deus, todos estejam aqui conosco. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Em nome de Jesus. Receba a bênção, irmão, a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Amém.